Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um Meeple News, as notícias de board games de topo. E estas são as notícias de setembro de 2024, enquanto nos despedimos do verão. E como sempre vamos falar sobre as notícias nacionais, depois as internacionais e vamos finalizar, também como sempre, com os destaques de crowdfunding. Durante setembro saiu um jogo que muitos estavam à espera pela Devir Portugal em português e é o Botânicos, é isso mesmo, um jogo originalmente Anzinglook, chegou finalmente às lojas. Este jogo é um jogo mais pesadinho do que o normal, portanto não é um jogo familiar, mas é um jogo que muita gente estava super curiosa e ainda bem que a Devir continua a trazer jogos um pouco mais pesados. A One Crime Story é uma editora portuguesa que se começa a especializar em jogos narrativos de crime e onde tenta, como uma aventura, tenta então o jogador resolver esses crimes seguindo uma história em forma de jogo. E depois do seu primeiro jogo, o caso de Alexandre Monteiro, eis que a editora anuncia um jogo de dedução e resolução de crimes. E tem o nome de O Caso da Operação Sombra, que é um pouco diferente, envolve militar, envolve esse tipo de narrativa, um pouco diferente da clássica narrativa de crimes. Outro jogo também lançado durante setembro pela Devir é o High Low, um jogo de jogar cartas que fazem então de climbing, isto é, para cima ou para baixo. Vamos jogar cartas para ver se conseguimos então seguir esse padrão de cima ou baixo. Portanto, se gostam deste tipo de jogos fillers de cartas, que a Devir tem até alguns, este High Low é muito interessante e já está nas lojas. Outra curiosa notícia pela Devir é que o primeiro projeto do Devir 500, isto é, um projeto estilo quase crowdfunding, onde se 500 pessoas ou mais estiverem interessadas num jogo, ele será editado pela Devir. E o primeiro foi então a expansão para o excelente Millefiori, o Masterpieces, que, é verdade, com grande sucesso teve então e vai então ser editado e lançado pela Devir. Ótima notícia. Poderia estar no crowdfunding, mas está aqui nas notícias nacionais porque o designer é o Vital Lacerda e é o Speakeasy que chegou finalmente ao Kickstarter. E por isso mesmo, se estavam à espera e são fãs deste designer português, já podem ir ao Kickstarter buscar este Speakeasy. Sempre que há uma notícia nacional sobre algum tipo de design, eu tento apoiar e falo de um novo design do designer Pedro Croac, do designer português Pedro Croac, que tem por nome Ascensor de Braga. E este é um jogo de push your luck com dados, onde vamos tentar dar a melhor e a maior experiência turística aos vários turistas que querem ascender ao bom Jesus de Braga. Por isso mesmo, se gostam deste estilo de jogos e gostam de adquirir jogos que são indies, o Pedro tem este Ascensor de Braga para vocês. E continuamos com as notícias internacionais. E a primeira é do Master Designer de Fillers, o Phil Walker Harding. Mais um, não tarda muito, quase que temos aqui um Rainer Knizia, e é o Tropicalia, é isso mesmo, é um jogo de worker placement onde vamos usar os nossos trabalhadores numa ilha paradisíaca para adquirir várias frutas para depois vendermos. Não sei porque faz-me lembrar um pouco o Finca, mas não, é um worker placement, não um jogo de rondel, apesar de adquirirmos frutas para vender. Portanto, se gostam do designer, Tropicalia pode ser para vocês. Uma ótima notícia para os fãs de Dune e que se calhar não têm a edição mais nova do jogo com mais de 40 anos. E é então a notícia que vai a Gale Force 9 editar uma nova edição deluxe deste jogo. E é
o Dune Kwisatz Haderach Edition. Portanto, esta edição de luxo com várias melhorias é então uma edição para todos os fãs de Dune que se calhar querem algo mais, querem uma edição especial e mesmo tendo o jogo, o mais novo jogo deste jogo de controle de área, intriga e take-back. Portanto, já ficam a saber se são fãs. Foi anunciado um novo jogo da série Beastie Bar. É isso mesmo, Beastie Bar Down Under é um novo jogo nesta franquia que pode então ser utilizado separadamente, como pode ser adicionados vários animais aos outros jogos anteriores. Portanto, é um jogo muito interessante que eu gosto bastante deste Beastie Bars, de jogar cartas com animais que têm ações especiais que nos fazem entrar dentro de uma discoteca. Confesso que sou grande fã do RPG Dungeons and Dragons e sempre que há um jogo que venha entrar neste mundo eu fico super curioso. E o próximo é muito interessante, é o Builders of Baldur's Gate. Sendo Baldur's Gate uma das cidades mais importantes do universo de Forgotten Realms de Dungeons and Dragons, este é um jogo que também é super interessante porque não só é um city builder de fantasia, como é feito por um designer super interessante que fez jogos como Elysium ou o The Guild of Merchant Explorers. Portanto, 2 hits, ele tem muitos mais hits e por essa razão e por ser Dungeons and Dragons é que me interessou este Builders of Baldur's Gate. Depois do Alto Serengeti, depois de Life in Amazonia, a Bad Comet Games volta outra vez com um jogo com a temática de natureza e é o Shallow Sea. Este é um jogo que então segue talvez o que parece ser uma série de jogos que os 2 primeiros são ótimos, com componentes fabulosos e parece-me que este também vai ser nesse aspecto de um jogo sobre a natureza, sobre recifes do coral e onde vamos desta vez utilizar vários tipos de animais marinhos. Portanto, eu gosto muito desta série de jogos de natureza, tem uns componentes sempre brutais, uma jogabilidade que vai ao encontro desses componentes. Portanto, este Shallow Sea está na minha watchlist. Durante setembro foi anunciado um novo Fantasy Realms. Isto é um tableau building de cartas muito interessante, que já deu vários tipos de edições, spin-offs, e que vem agora com um novo spin-off, assim se possa dizer, que é o Greek Legends. Este então pega na forma do primeiro jogo e adiciona outras coisas que já foram utilizadas noutros jogos, inclusive aos da Marvel e outros tantos, e adiciona mais uns mecanismos temáticos a este tema de mitologia grega. Portanto, se gostam de Fantasy Realms, querem um pouco mais, este Fantasy Realms Greek Mythology, Greek Legends é para vocês. Uma notícia super curiosa durante setembro foi um novo jogo da CMON e é o Nova Era. E é curioso porque não só é do designer de 2 ótimos jogos, que é o Marvel United e o Kingsburg, como é um jogo civilizacional cujo nunca tinha sido este tipo de jogo lançado pela CMON. Portanto, a CMON é super conhecida pelos seus jogos mais temáticos, mas um jogo civilizacional deste designer com os componentes que se calhar são muito interessantes, chama-me sem dúvida muita atenção este Nova Era. Outro jogo muito interessante que surgiu durante setembro, o anúncio foi o Ruins da Allplay, porque tem como designer o John D. Clare e é um novo jogo na sua série de jogos com cartas transparentes. Portanto, é um draft de cartas transparentes, mas traz uns mecanismos a mais do que o normal. E desta vez é um jogo de exploração de templos perdidos na selva. Portanto, um tema um pouco Indiana Jones Tomb Raider, mas com este mecanismo de card crafting de cartas transparentes. Sem dúvida, muito interessante este Ruins. Todos os anos a Mind Clash Games faz um jogo um pouco especial e depois do Voidfall, eis que eles anunciam para 2025 o seu jogo mais pesado, assim se possa dizer, e é o Revenant. Este é então um jogo de worker placement passado no mundo de Voidfall, mas com os mecanismos totalmente diferentes, mas sem dúvida a Mind Clash
Trickerion, Anachrony e tantos outros jogos ótimos, fica sempre muito acima daquilo que nós estamos à espera. Um dos meus jogos favoritos de cartas e tableau building, talvez vocês não conheçam, mas é o San Juan. Este é então um jogo que tem uns mecanismos muito semelhantes ao mais conhecido Race for the Galaxy, mas tem um tema e é como se fosse o jogo de Puerto Rico em cartas. E eu gosto muito deste jogo. E por isso mesmo fiquei super curioso no anúncio da nova edição do San Juan, que vai ao encontro do jogo do novo Puerto Rico, com uma arte e um design gráfico que vai ao encontro então deste novo Puerto Rico. Este San Juan é muito interessante e se não tem, deveriam adquirir. Durante setembro houve assim um anúncio um bocado já fora de expectativa e é o 20º aniversário do Twilight Struggle. É verdade, este super, hiper, mega clássico que ficou talvez um dos que ficou mais tempo no número 1 do Board Game Geek, o Twilight Struggle, um jogo de cartas, controle de área, influência de área, take that, passado durante a Guerra Fria, que opõe um jogador dos Estados Unidos e um jogador da União Soviética. Vai voltar com uma edição deluxe, mais ainda que a anterior, para comemorar o 20º aniversário. Portanto, se não tem, criam uma nova edição, ou então querem mesmo uma nova edição e têm o anterior, então fiquem atentos a esta 20th Anniversary Twilight Struggle. Confesso que cada vez mais me interessa jogos de trick-taking ou jogos de vasas de cartas. E quando foi anunciado o novo The Fellowship of the Ring de trick-taking game, fiquei incrivelmente interessado. E é exatamente isso, um jogo de trick-taking, de jogo de vasas com um tema do Senhor dos Anéis e com uns gráficos lindos, um design lindo de quase que parece vitrais pintados. Sem dúvida eu estou super curioso e sem dúvida não é na minha watchlist, está lá, é mesmo na minha wishlist este The Fellowship of the Ring Trick-Taking Game. A editora Trick or Treat Studios continua anúncio atrás de anúncios e o próximo anúncio é bastante curioso e chama-se Immortal. Este é um jogo da dupla maravilha Kramer e Kiesling e é um pouco mórbido, assim como muitos dos jogos de terror, horror, um bocado mórbidos desta editora. E aqui é um tiling onde vamos organizar e vamos colocar flores nas campas no cemitério. É isso mesmo, um jogo um bocado mórbido, com um tema um bocado diferente e por isso mesmo fiquei bastante curioso com este Immortal. Depois de Murph, depois de Sancoré, a Osprey Games volta outra vez a trazer o Fábio Lupiano e o designer, o parceiro dele de Sancoré, juntamente com o Iono Tool para um novo jogo e é o IR. Este é um jogo de worker placement sobre os precursores dos Incas e é uma espécie de um jogo de desenvolvimento destes IR. Portanto, sem dúvida, para aqueles que gostam dos jogos anteriores, eu gostei particularmente do Merv. Este IR é sem dúvida muito interessante. E continuamos com os anúncios e destaques de crowdfunding. E o primeiro, logo no início de setembro, foi o Cyberpunk 2077 de Board Game. Isto é baseado no famoso infame videojogo com o mesmo nome. Este é então um jogo de board game que é um jogo de aventuras com miniaturas para fazer as missões neste mundo cyberpunk, para todos aqueles que gostam do videojogo e deste estilo de jogos. Depois de vários anúncios, de vários reviews ou de várias previews, chegou finalmente ao GameFound o Puerto Rico Deluxe Edition. É isso mesmo, finalmente em setembro saiu em crowdfunding este jogo que é esperado por muita gente porque é um dos jogos mais adorados de todos os tempos e que a Awakened Realms pegou nele, assim como pegou no Castles of Burgundy e deu-lhe um super, hiper vault de componentes. Por isso mesmo, se gostam deste Puerto Rico e querem a edição super, hiper, verem se ainda está este Puerto Rico Deluxe Edition em crowdfunding.
um dos mais divertidos, pelo menos na minha opinião, jogos de Roll and Write é o Railroad Inc. E foi a minha grande curiosidade e a minha grande surpresa quando a Cranio Creations anunciou o Railroad Tiles. É isso mesmo. Fez basicamente o inverso. Normalmente os jogos começam com jogos de tiles ou jogos de tabuleiro e passam a pen and paper, e este fez o inverso. É isso mesmo. Um jogo de tiling onde vamos usar as peças para criar ligações de comboio com como é que é dizer, um design gráfico uma arte muito curiosa, muito particular, que eu fiquei extremamente interessado e está na minha wish list. Não fiz o crowdfunding, mas podem ir lá ver vocês se ficarem interessados. A Garphill Games voltou ao Kickstarter não com um, mas com 2 novos jogos. Um deles é o Scarabray e o outro é o The Anarchy. O Scarabray é então um jogo que é um worker placement que tem a ver com as tribos pictas da Escócia, naquele intermédio de pré-história, naquela pré-história lá no norte. E o outro tem a ver com um segmento espiritual de Hadrian's Wall, também a ver com a história de Inglaterra e com as guerras, se não estou enganado, da Guerra das Rosas. Portanto, se gostam dos jogos da Garphill, este Scarabray ou o de Anarchy, ou os dois, podem ser adquiridos em Kickstarter ou então em Late Pledge. E outro jogo que também chegou ao Kickstarter que foi bastante curioso é o Emberleaf. Este é então um jogo do mesmo designer e da mesma editora do Isle of Cats. Um jogo que muita gente adora, inclusive eu. Por isso mesmo, este Emberleaf é um jogo de city building com animais antropomórficos que tem tido grandes reviews e chegou ao Kickstarter para todos os interessados. Se ainda não está, ou já não está, muito possivelmente chegará ao Late Pledge o mais rápido possível. E pronto, foram estas as Meeple News, as notícias de board games de topo. E foram as notícias de setembro de 2024. Já sabem, se gostam dos meus vídeos, se gostam do meu conteúdo, por favor, deixem likes, subscrevam o canal, comentem os vídeos, vejam os vídeos, ajuda muito o canal a subir, a ver se chegamos aos 1000 ainda durante 2025, que vai fazer os meus 5 anos. Por isso mesmo, vai essa prenda. E ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.